Palavra de Deus em Mateus capítulo 17. Demos o título aqui, Dívidas Pagas. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a parte, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levanta-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: Ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é misto que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também farão eles aos filhos do homem. Então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista. Essa primeira passagem é a chamada transfiguração. É quando Jesus ele se apresenta para os discípulos numa natureza espiritual. Nós sabemos que Moisés, ao se aproximar de Deus e falar diretamente com Deus, ele saiu com o rosto iluminando. E Moisés tinha que usar um véu, porque esse véu ele cobria para que o povo não visse ali o tempo todo. Mas Moisés alterou um pouco da sua natureza por causa da presença de Deus. E foi feita uma promessa que um dia viria um profeta semelhante a Moisés. Não dizer que Jesus seja somente um profeta, mas Jesus aparece. E nesse momento ele se transfigura. E diz que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Foi algo tremendo que aconteceu, para provar também a natureza espiritual de Jesus e provar que Jesus não era um homem comum. E aqueles 3 discípulos puderam contemplar isso. Aparece Moisés e Elias aqui, isso aqui é um mistério da Bíblia. Nós sabemos que Elias não tem a morte comum, ele sobe numa carruagem de fogo. E a Bíblia diz que tem uma luta a respeito do corpo de Moisés, só que existe uma certa parte da teologia que atribui as 2 testemunhas do Apocalipse, que ela é Moisés e Elias, porque apresentam características do poder que operava por meio desses grandes homens de Deus. Mistérios da Bíblia, podemos falar nisso depois, só nesse assunto, que nós estamos fazendo um panorama geral. Então, Jesus revela uma natureza meio que angelical, mais superior, né? Não com toda a sua glória, mas uma elevação, porque Jesus estava num nível muito elevado de espiritualidade, mesmo vindo em corpo humano. E também nós temos o testemunho de Deus. Esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer escutar-o. E outra coisa que nós vemos importante aqui é ver a natureza profética de João Batista. Que João Batista vem no espírito de Elias e faz umas profecias meio que pesadas, pregações pesadas, porque ele vai combater o pecado de uma população pecadora. Então, basicamente, o ministério de João Batista foi esse: levar o povo a reconhecimento de pecado e a arrependimento, para que quando Jesus viesse, Jesus não precisaria pregar sobre esse assunto, apesar que ele também pregava, mas não com tanta intensidade. Por isso que nós vemos nos textos de Jesus, e muitas pessoas confundem e dizem: Jesus pregava só o amor. Não. Jesus teve alguém que preparou o terreno para ele, e ele veio plantando a semente do reino dos céus. Você vai plantar um terreno ruim, você tira as árvores, você tira as pedras grandes, você nivela o terreno, você
é aduba, você corta a terra, depois você vai lá, vem alguém e planta a semente nos espaços corretos, para que o espaço entre um milho e outro, se está plantando milho, não interfira a raiz uma na outra, não haja competição ali por solo. Então vem toda uma coisa organizada e vem a chuva, que é o Espírito Santo aí, que opera por meio da palavra e converte o pecador. E mais ou menos foi esse o trabalho. João Batista fez o trabalho, Jesus o trabalho dele e o Espírito Santo. Agora nós temos o Espírito Santo em nós, como Jesus tinha, e nós fazemos o que Jesus fazia. Jesus até disse que coisas maiores era possível fazer. Então, nós temos esse primeiro momento. E no verso 14 vai acontecer uma coisa interessante. Quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-o a teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Jesus desce do monte, e agora um homem chega desesperado e diz: Senhor, meu filho é lunático, ele tinha um problema mental ali. Não estamos dizendo que todos os problemas mentais são de origem demoníaca, mas este era. E é bom atentar para essas coisas, porque as pessoas esquecem de orar quando estão com um problema emocional. Saúl tinha um espírito que o atormentava, esse menino tinha um espírito, e é engraçado que esses meninos e menino aqui, nem os discípulos conseguiram expulsar. Jesus tinha dado instrução aos discípulos, porque Jesus, durante o período que passou na terra, ele passou instruindo esses discípulos, então esses discípulos aprenderam por palavras e por exemplo. Então eles tinham a instrução, eles tinham a autoridade, e eles tinham um nível de experiência, porque eles, de tanto ver Jesus fazendo e de tanto fazer também, eles foram adquirindo um certo nível de experiência. Mas aqui apresenta-se um caso que eles não conseguiram resolver. Toda a caminhada cristã nós temos esses momentos de embate. E às vezes você está numa prova que você não está conseguindo resolver. É no sentimental, como casal, como esposo com esposa, com um parente, é uma prova de saúde, é uma prova de uma doença, né? Mental ou física, é um problema financeiro grave, é um problema familiar, é uma questão com outra pessoa. Nunca deixe de analisar a possibilidade de ter demônios nas coisas. Tem um vizinho te perseguindo, tem alguém te perseguindo no trabalho, tem um patrão que te humilha, tem um funcionário que está te dando problema. Não descarte a possibilidade de você estar lidando com o demônio, porque é uma grande possibilidade. Veja que aqui Jesus está lidando, a maioria dos casos, podemos dizer seguramente que mais de 99% dos casos, que Jesus estava lidando com judeus, pessoas que liam a Bíblia, pessoas que oravam, pessoas que jejuavam, pessoas que participavam ali da bênção que existia por meio do sacrifício de animais ainda, né? Que ainda estava valendo. E essas pessoas estavam cheias de problemas espirituais. Então aqui se apresenta um pai dizendo: não conseguiram curá-lo. E Jesus diz: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus fica abismado, e lembramos que quem eram os discípulos? Os discípulos eram provavelmente os 9, porque os outros 3 estavam descendo com Jesus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Veja que era uma cura, aparentemente era uma doença, o pai não entendia, porque às vezes pegava essa criança, jogava no fogo, jogava na água, ou uma criança ou um adolescente, e os discípulos vão ficar surpresos, porque, poxa, Jesus tinha dado autoridade a ele, eles chegaram já maravilhados, porque porque eles tinham expulsado demônios, e agora eles estavam numa situação muito difícil, porque não conseguiram expulsar o demônio. Talvez você não está conseguindo resolver a sua situação, e aqui Jesus vai dar a receita. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade.
Porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, diria a este monte, passa daqui para acolá e há de passar e nada vos será impossível. Primeira coisa que Jesus aborda é a questão da fé. Quando você está enfrentando um problema espiritual, é muito importante a leitura da palavra de Deus. Claro que isso deve ser constante, porque vão surgir problemas que você vai ter que resolver na hora e você já tem que estar com a fé pronta. E a fé tem que estar num nível elevado para que você possa vencer esse problema. Porque você vai passar por situações que você acha que são insolúveis. Eu passei por situações na minha vida que eu pensei, não tem como sair daqui. Aí passei por ela. Aí eu achei que estava no nível bom, mas eu passei por outras, e passei por outras. E é incrível que toda vez que Deus quer te elevar de nível, você passa, parece, por uma provação para passar desse nível. Jesus, a primeira coisa que questiona é a falta de fé. Você tem que crer no poder de Deus, você tem que crer na autoridade que o Espírito Santo te dá, você tem que crer no nome de Jesus, você tem que estar em paz espiritualmente com Deus, e você tem que crer na autoridade que está na sua vida, porque todo cristão é vencedor. Quem é cristão de verdade é um vencedor. Quem é cristão de verdade é uma autoridade espiritual. Nós somos reis e sacerdotes. Quando você for enfrentar um demônio, você não vai enfrentar o demônio com medo, como se fosse um coitadinho, não. É para mandar embora para ele sair. Nem tudo é demônio. Tem casos de pastor que vai expulsar o demônio, manda o demônio sair, a pessoa continua se debatendo, e às vezes é só um problema neurológico. Mas, se for demônio, tem que sair. Então, primeira coisa, você tem que ter fé. E fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que não existe crescimento espiritual em igreja, não existe evangelização sem o estudo da palavra de Deus. E o estudo tem que ser extensivo. Você tem que pegar um livro como Mateus e estudar todinho, depois Marcos todinho, depois. Uma igreja que não faz isso, os membros estão doentes. Geralmente você chega numa igreja, geralmente é uma passagem. Você chega a passagem, Deus, Jesus abriu o mar vermelho, Deus abriu o mar, Jesus acalmou a tempestade. Você vai no outro culto, é outra palavra de bênção. É bom, mas isso é só doce. Doce é muito bom. Bolo de chocolate é muito bom, pudim é muito bom, mas não pode ser só isso, isso mata. Deixa a pessoa diabética espiritualmente. O que nós temos é cristãos dependentes de açúcar na igreja, que se ficar sem açúcar eles morrem. Se você um dia pregar uma palavra de doutrina, ele sai da igreja. Fica com raiva do pregador, sai do grupo, é muito comum, mas você não pode parar de pregar. Porque o povo precisa de carne, de feijão, de arroz, de coisa forte, legumes. Aí você dá, depois que a pessoa come tudo isso, você dá o doce, que é o reforço do negócio. Mas uma palavra que não tem estudo completo da Bíblia, se você não estuda a Bíblia toda, e estudar a Bíblia toda é igual nós estamos fazendo agora, uma leitura com explicação básica já é muito bom. Depois, quando você vai, uma igreja deveria ter sempre a pregação expositiva, é pregar um livro todo. Então prega Mateus, Marcos, Lucas, João, terminou o Novo Testamento, vai para o Velho. Prega de forma constante, prega todo dia. Hoje o pastor ele pode pregar na igreja e pregar nos grupos de oração da igreja. Então, é muito fácil isso. Então, a pregação expositiva deve ser contínua e capítulo por capítulo. E você ter as pregações, o quê? Por assuntos, por temas. Porque essas pregações você já vai focar. E essa pregação ela tem que ser estudada, ela tem que ser muito mais trabalhada. Claro que todas têm que ser estudadas. Mas você pode também ter uma pregação expositiva de forma gradual. Em vez de você pregar um capítulo inteiro num dia, você prega um capítulo em 10 vezes. Aprofundado, mas a primeira coisa é dar o básico. Primeiro você coloca a pessoa para ler a Bíblia. Quando ela lê a Bíblia toda, ela mesma vai adquirir conhecimento e vai buscar conhecimento. Aí você foca na pregação mais detalhada. A pregação temática, por exemplo, pegar sobre os demônios, faz um estudo só sobre os demônios, uma semana, duas, um mês. Aí você foca nas passagens bíblicas relacionadas a demônio, libertação, dependendo do tema que você dá. Mas tem que ter uma pregação expositiva, porque senão o povo não conhece, o pessoal tem que saber que existe castas de demônio que não sai fácil. Não é fácil
para os discípulos daquela época, porque os discípulos depois do Pentecostes eram outros discípulos. Veja que aqui são os homens que não estão conseguindo expulsar o demônio, são os mesmos homens que vão negar Jesus, são homens que, inclusive Judas está nesse grupo que vai trair Jesus, inclusive alguns vão abandonar e outros vão até xingar, como Pedro fez. Então, veja que esse é o nível espiritual desses homens, e esse é o nível de fé deles, e esse é o nível de santidade deles. E nós já vimos que nem todos sabiam que ele era o Cristo, que também nós sabemos que o nível de conhecimento deles era um pouco. Então, o seu nível de conhecimento bíblico determina o seu nível de fé, determina o seu nível de espiritualidade e determina o nível de autoridade que você tem no mundo espiritual. Quanto mais você lê a Bíblia, mais fé você tem, mais autoridade você tem no mundo espiritual, mais você opera, Deus opera milagres através de você. Mas nós vamos para outro nível. Se a primeira coisa era que eles não tinham fé, Jesus vai dar outra dica. Mas, ou seja, porém, essa caça de demônio, no verso 21, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui é o outro problema. Veja que se uma coisa é você ler a Bíblia para você adquirir fé e você estar próximo de Deus, ouvir pregações, estar na igreja, outra coisa é você ter uma vida de oração e jejum. Não dava para você ver o demônio ali e dizer, eu vou orar e jejuar por esse demônio. Você pode fazer isso também. E o ideal que tenha esses cultos aí, onde o pastor ele estabeleça certos cultos de exorcismo na igreja, sem às vezes avisar a igreja, mas ele e um grupo de irmãos venham em jejum, né? Por que um grupo de irmãos? Porque tem a oração em concordância, que Jesus diz que quando duas pessoas concordam a respeito de uma coisa, Deus consegue. Jesus só mandava de dois em dois. Nós temos exemplos na Bíblia, como o de Sodoma e Gomorra, que se tivesse 5 justos, era 10 justos, se eu não me engano, não destruiria a cidade. Então, o peso do justo é muito grande e a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seu efeito. Se for de 2, 3, 4, 10, melhor ainda. Então, é ideal que tenha um grupo de pessoas em jejum e oração para orar pela igreja. Você vai ficar surpreso que pessoas que são crentes de oração. Eu vi uma vez num culto, irmã do círculo de oração caindo endemoniada, pastor caindo endemoniado, obreiro que é cheio dos dons cai endemoniado. É incrível se uma igreja passar por esse processo, é muito interessante. Uma vez li um certo livro, um homem falou que foi para uma igreja, a igreja vivia em discórdia. Ninguém se entendia, todo mundo brigava com o pastor brigava com todo mundo. E Deus mostrou que tinha um demônio no teto da igreja em formato de macaco. E ele repreendeu o demônio desceu, e o demônio parece que não queria sair, ele dizia sair no nome de Jesus, o demônio dava 2, 3 passos, ele dizia sair no nome de Jesus, e o demônio dava 2, 3 passos, até que o demônio saiu da igreja. Ele continuou repreendendo o demônio andou um pouco depois da igreja, e depois o demônio entrou, em formato de macaco, e entrou dentro de uma boate. E essa boate, naquela noite, pegou fogo. Toda vez que o demônio ele entra em um lugar que tem uma resistência espiritual, ele faz suas artimanhas, mas ele não tem total autoridade. É o que ele fez na vida do gadareno, ele não podia matar o gadareno. Mas na hora que ele entra nos porcos, ele destrói os porcos. Então ele entrou numa boate que não tinha ali uma autoridade espiritual para o anular, ele destruiu tudo. E quantos problemas de igreja não seriam resolvidos se as pessoas expulsassem os demônios? Se expulsasse os demônios, meu irmão, não vai ficar nem todo mundo na igreja. Uma vez eu estava num grupo e eu tive uns problemas no grupo. E eu resolvi orar. Eu botei a mão, cliquei ali onde está a lista de pessoas do grupo, botei a mão em cima e repreendi todo o mal. Esse grupo não costumava sair muita pessoa. Eu repreendi no nome de Jesus. Toda a força do mal, contrária à minha vida, começou a sair de grande quantidade de pessoas do grupo. É possível a distância. Jesus, ele cura o filho, o funcionário do centurião ali, à distância. Em seguida, ele cura uma pessoa tocando. Então, Jesus tanto fazia tocar quanto à distância. A oração que você faz, tanto faz você tocar como à distância. Eu conheço a história de um irmão que ele expulsou o demônio de um genro dele
a quilômetros de distância, eles estavam em países diferentes. Então é preciso isso nas igrejas. Ter mais exorcismo. Não precisa o ministério falar, basta fazer. Você vai ver como muda o nível de entrosamento, o nível de alinhamento da igreja. Quando o pastor estiver orando pela igreja, tem que expulsar os demônios, nem que seja de longe. A primeira oração da igreja tem que ser feita por alguém com autoridade, alguém que jejuou, alguém que tem uma vida santa na presença de Deus. Começam a dar oportunidade para todo mundo orar, não pode ser assim não. Todo mundo ora, todo mundo louva, não. O louvor tem que vir com unção. Veja Davi, quando Davi tocava harpa, o demônio ia embora. Tem que apresentar os instrumentos diante de Deus, tem que apresentar, dizer para os irmãos, ó irmão, vou escalar tantas pessoas para louvar no próximo culto. Então se prepare. Então esses irmãos têm que orar, jejuar, porque daqueles 10 que ele mandou se preparar, ele escolhe ali 4, 5. E os outros vão o quê? Ajudar em oração. Está faltando é isso. Um irmão falou para mim que ele trabalha com libertação, conheci ele. Deus vai dando. Na época eu estava trabalhando e conheci esse irmão. Era um pastor, ele disse, ó irmão, eu trabalho com o Ministério de Libertação. O que tem de irmão tomando Santa Ceia com o demônio é fora do comum. Então expulsa o demônio do povo, irmão, que a igreja melhora, que o povo ajuda mais, que o povo se une. E aqui Jesus fala, é uma casta diferente. Então nós já vimos que demônio não é tudo igual, tem hierarquias. E muitas controvérsias às vezes, mas os demônios, sendo anjos caídos, têm hierarquias inimagináveis. Castas e mais castas. E o demônio fica se debatendo? Não, esse demônio aqui, ele humilhava a criança. Veja que ele era de uma casta elevada. Nós vimos que o problema do endemoniado gadareno era uma grande quantidade de demônios. Esse aqui era uma casta, talvez uma grande quantidade de demônios, com alguns ou um de ordem superior. E nós vemos o Judas depois, que o Judas é um que está endemoniado, mas que era o Satanás ou alguém que representava ele ali diretamente. Então, tome cuidado com sua vida. Às vezes você está inventando um problema com os filhos, com os pais, com os parentes, no casamento, na saúde. Não descarte a possibilidade de demônio. Isso é um segredo? Repreenda o demônio. Se não for demônio, não vai acontecer nada, meu irmão. Não vai sair, nem vai piorar. Agora, se for demônio, melhora. Eu já uso esse critério há muito tempo. Minha filha, ela ficava doente às vezes, e às vezes ela estava com a barriguinha inchada. Eu botava a mão. E tinha uma pessoa na época que perseguia a gente, e essa pessoa disseram que gostava de feitiço, macumba, tudo, e a gente sabe que na época eu não estava num nível espiritual muito bom, estava em aprendizado. E a gente às vezes está fraco. E a dúvida, e às vezes a gente tem misturas ainda, eu estava me recuperando de um longo período de ateísmo, então tinha muita coisa que tinha que ser mudada em mim. E eu tinha que botar a mão na barriga dela e eu repreendia no nome de Jesus, fazia até o gesto assim como se estivesse tirando alguma coisa. Era muito comum a menina estar normal, na hora que fazia isso ela vomitava em seguida. E dava umas 2, 3 vomitadas e melhorava. Ora aí na tua água, ora na comida, ora em tudo que você vai fazer. Eu, certa vez, numa prova muito grande, e em todas as áreas da minha vida, eu assisti um pregador pela televisão. O pregador falava em cura, para botar água, para orar, e eu confesso que eu tinha minhas desconfianças dessas coisas. Mas tinha acontecido uma coisa interessante. Nós criávamos uma coelhinha, e a coelhinha, ela abriu o peito dela assim embaixo, rasgando até as patas, da região da pata da frente para as patas de trás, abriu a barriga que dava para ver tudo dentro dela. E abriu tanto e começou a feder que não tinha nem como levar no veterinário. E na época eu nem ia poder. E como ela era de estimação, eu guardei, deixei no quarto, colocava a comida ali para ela. Um dia toquei nela, vi que ela estava muito quente, mas fiquei com medo de ser uma bactéria, alguma coisa. Falei, ela vai morrer logo. Era muito grave ver uma pessoa. Imagina que você abriu o peito de uma pessoa, do peito embaixo no umbigo, arregaçou essas partes para as laterais,
não tinha mais como juntar as partes, porque não tinha mais as partes. Parece que algo comeu aquela coelha lá. E eu vi a pessoa dizendo para botar água para orar, eu botei uma água em cima da TV e falei, sabe de uma coisa, eu vou ver, não tenho nada a perder. Não tinha muita fé. Você não precisa ter muita fé, porque quando a coisa é ungida por Deus, a unção de Deus faz a obra. Veja, os ossos de Elias têm uma coisa especial na unção. Quando tem unção na oração, unção na pregação, unção na pessoa, não precisa você ter uma fé, 5 quilos de fé, meu irmão. Vai acontecer. Quando jogaram o homem morto lá na cova de Eliseu, o homem morto ressuscitou. O morto não podia ali manifestar sua fé e e Eliseu também não, porque estava morto. Ou seja, eram dois mortos. Mas tinha unção. Então a unção opera no meio de dois mortos. E eu peguei e comecei a jogar água em cima dela e botava a água dela de beber. Jogava na água de beber. Acreditem, fechou toda a barriga dela. Eu fiquei impressionado. Falei, mas não vai criar pelo no local, porque destruiu tudo aí. Fechou de pelo, criou pelo no local, que para mim encontrar a cicatriz eu tinha que abrir o pelo. Aí eu pensei, era uma coelhinha, uma fêmea, e eu falei, não vai ter filhote, porque o estrago que foi na barriga dessa coelha aí por dentro, não tem como ela ter filhote. Primeira cria dela depois disso, 11 filhotinhos. Eu fiquei impressionado com esse milagre e Deus permite que a gente veja isso. Uma água que a gente orou e creio pouquinho, mas creio. Então, Deus estava me ensinando as coisas. Então, é preciso ter fé. Tem fé e tu verás a glória de Deus. A fé de Marta e Maria era muito pequena, mas a esperança delas era maior, mas tinha um homem de unção que orava e que as coisas aconteciam. Aí 22. Ora, achando eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus estava falando, eu vou morrer, vão me matar, e estava meio complicado, porque ele estava parecendo meio melancólico, eles ficavam tristes. Chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Era um dinheiro ali que eles tinham que pagar, um certo imposto. E ele está dizendo, o seu mestre não paga as dracmas aí? E ele disse sim. E entrando ele em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Pedro? De quem cobraram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Jesus, primeiro, que agora ele manifesta um dom do Espírito Santo sobre ele, que era o dom de visão, de revelação, não era inventado. Pedro, quando entrou, Jesus já foi adiantando, e Jesus sabia, né, que isso ia acontecer, mas que não escandalizar, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo a boca encontrarás um estátua, e o dará por mim por ti. Então Jesus disse, você vai pagar assim, você vai pescar no rio, e quando você pescar, o primeiro peixe que você pegar, dentro da boca dele vai ter um valor lá, que vai dar para pagar por nós dois. Que maravilhoso. Esse é um dos maiores milagres que eu fico imaginando como é que aconteceu. Eu imagino que tinha uma moeda perdida lá no fundo do mar e o peixe comeu por engano. E ele foi lá pegar só para poder ser pescado e entregar para Jesus. Porque Jesus disse, vá lá, pega a moedinha e faça esse trabalho para mim. E o peixe se entrega para dar a moeda. Pode ser que ele pegou por acaso, pensando que era por acaso. Jesus pode ter feito desaparecer de algum lugar e aparecer, já que eu sei que Jesus não vai clonar dinheiro, talvez um dinheiro que estava perdido. Então, Jesus faz esse milagre. E Pedro chega lá, primeiro peixe que ele prega, veja a precisão da profecia. Primeiro, isso é profecia, isso é profeta, isso é revelação, irmão. Não é dizer, tem uma pessoa aqui na igreja que está com um problema financeiro, meu irmão, está todo mundo com problema financeiro quase. Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui fizeram macumba para o seu casamento. Todo mundo acha que fizeram macumba para o seu casamento.
cara trata mal a mulher trata mal o marido, mas quando vai embora, ele arruma uma desculpa para se satisfazer, para dizer que não era o culpado, e diz, ó, foi macumba. Claro que pode ter alguma coisa, interferência espiritual, demônio se aproveita da situação, mas geralmente tem isso. Mas Jesus não, Jesus dava os pontos da revelação. Ó, você vai pescar o primeiro peixe, vai ter, disse até o valor da moeda que ia ter. Ó, vai ter tal valor, vai dar para pagar por nós dois, vai lá e paga. Imagine o Pedro pescando a moeda, encontrando. Que coisa linda, irmão. Não tem como duvidar de um homem desse, mas eles ainda duvidavam, ainda negaram ele. Pedro negou Jesus. Depois de ver tudo isso, veja que nós, sem o Espírito Santo, não temos nada, nós negamos a Jesus. Mas talvez você esteja passando por uma prova difícil agora. Você esteja um concurso para passar, hoje pedir oração por provas, né? Que estão fazendo prova aí de vestibular para direito. E tem pessoas que já passaram, foi em medicina aqui do grupo, né? De um dos grupos. Eu estou muito feliz, uma irmãzinha passou em medicina na Universidade Federal, muito difícil. E as pessoas às vezes estão com algum problema, é uma prova no concurso, é uma prova do vestibular, é uma prova financeira, é uma prova de saúde, é um problema no relacionamento, é um problema na justiça, e diz, Senhor, como é que eu vou resolver essas coisas? Se tu crê, é desse jeito que Jesus resolve. O peixe traz, a baleia traz, o corvo traz, até o inimigo traz, irmão, se for preciso, né? Se Deus mandar, até o diabo tem que servir, porque quem é Senhor é Jesus, quem é Senhor é Deus, soberano dos soberanos. Martim Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, porque não tem nada que não obedeça à palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus é poder. Se o diabo tentar resistir à palavra de Deus, a palavra de Deus destrói ele. Literalmente, porque a palavra de Deus é poder. Essa palavra é poder na tua vida. Essa palavra vai fazer coisas inimagináveis na tua vida. Ela vai fazer alterações, se preciso for na natureza, nas leis, no pensamento das pessoas. Mardoqueu faz ali uma benfeitoria para o rei, e o rei anotam ali, mas esquecem. Mas um belo dia, o rei está sem dormir e vai ler as crônicas ali e vê e pergunta o que fizeram para esse homem. Nada. Veja que Deus fez ele lembrar no momento da necessidade. Até isso acontece. O homem que estava com José na prisão, que foi liberto, esqueceu de José. No momento certo ele lembrou. Se ele tivesse lembrado antes, José era copeiro. Mas na hora que ele lembrou, foi a hora que estava abrindo uma vaga para vice-governador, vice-presidente. É assim que Deus faz. Deus faz esquecer e faz lembrar na hora certa. Eu lembro de um dia que eu, sem dinheiro para pagar o táxi, fiquei desesperado. Estava tão atrasado que não tinha tempo de sacar e o negócio enrolou e eu lembrei de uma camisa, de uma jaqueta velha. Peguei a jaqueta e taquei a mão no bolso. Estava lá, se eu não me engano, eu precisava de R$16, lá tinha R$25. Foi lavado umas 2, 3 vezes, mas o dinheiro é bem resistente, clareou um pouquinho, mas estava lá, valendo. E por esquecimento, Deus operou um milagre. Deus opera por esquecimento. Deus opera por tudo. Um dia desse eu esqueci, fui comprar uma água, errei o horário, perdi a lotação foi assaltada que eu perdi. Deus opera por meio do que você acha que é o acaso. Não existe acaso na vida de um cristão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu até contei o testemunho esse dia, que eu precisando comprar uma passagem de avião para minha filha, e estava muito caro, época da Copa de 2014. E eu olhei 1.800, 2.400, 4.000, é um negócio caro. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? E comprava em cima da hora. Mas Deus tem os seus mistérios. A Alemanha jogou para o Brasil, contra o Brasil, tacou 7 gols no Brasil, 7-1, né, foi aquela vitória. Os brasileiros tudo triste, e eu pensei, vai cair as passagens, que o povo com raiva não vai querer viajar. E foi o que aconteceu, meu irmão. No dia tinha passagem de R$300, com mais 100 que eu paguei lá pelo acompanhante da minha filha, que era pequenininha.
R$ 1.400. Imagine, meu irmão, de 1.800, 2.400 cair para 400. Eu achei que foi poucos gols. Se fosse talvez 14 gols, eu tivesse comprado de 100. Irmão, às vezes uns estão chorando e outros estão rindo. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Até a derrota da seleção coopera para o bem daquele que ama a Deus. Lembro que minha filha contou que era todo mundo triste no colégio dela porque o Brasil perdeu e ela explodindo, ela disse para mim, eu explodindo de alegria. Tudo coopera para o bem do que ele quer, meu Deus. Até um peixe fisgar uma moeda no fundo do mar. Os baleias estão fazendo agora, o que os tubarões estão fazendo agora, o que os vendavais estão fazendo agora, o que as chuvas estão fazendo, o que a seca estão fazendo, o que as serpentes estão fazendo agora, o que o acaso, o que você acha que é o acaso está fazendo agora. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse momento, Deus está entrando em empresas, está mudando pessoas de lugar para abrir uma vaga para você. Nesse momento, Deus está tirando pessoas. Nesse momento, está sendo descoberto pessoas que estavam roubando empresa para abrir uma vaga para você. Nesse momento, tem pessoas surgindo coisas novas na tua vida. Uma vez eu precisando trabalhar e se reuniram vários empresários, fizeram um cartel, eu estava querendo aumentar, eu prestava serviço. E eles, para dificultar para mim, fizeram uma espécie de cartel. Então, não me contratava para eu baixar o preço. E eu fiquei em desespero. E pensei, como eu vou trabalhar agora? Apareceu dois empresários novos que me contrataram. Deus cria coisas novas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você ama a Deus? Esse é o diferencial. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém, amém.